E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Green. E, bom, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tópico que eu tava querendo falar sobre um tempo, que é basicamente escrever código feio e por quê você, como desenvolvedor, quando eu digo você, eu digo eu e você, nós desenvolvedores temos que escrever código feio. Bom, é isso, bora pro vídeo. Bom, escrever código feio não é necessariamente você escrever um código ruim. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo sobre código feio, é sobre aquele código que, pô, ele não tá o melhor de todos, mas ele é um código que funciona, é mantível ao longo do tempo, não tem bugs. E, bom, passar um ano e você tiver que trabalhar novamente naquele código, naquela codebase, você vai entender o que está acontecendo. E, bom, falando sobre isso, quero falar sobre dois extremos que acontecem no nosso dia a dia como desenvolvedores, que é basicamente quando tem uma task. É uma task muito simples. A gente pode optar ou por fazê-la muito bem, fazê-la com altos requintes, perfeição, por assim dizer, ou uma task que é. Ou fazê-la muito rapidamente. Ou se é uma task complexa, a gente decide fazê-la da maneira mais rápida possível, ou entregar do jeito que dá. São dois extremos muito fáceis de serem vistos no dia a dia, como desenvolvedor. Principalmente porque a maior parte de nós trabalha em times com outras pessoas e cada um tem seu jeito de lidar com as tasks que são entregues. Mas, falando sobre isso, falando sobre esse processo, esses dois extremos acabam sendo bem detrimentais. Porque, digamos que você recebeu uma task, você olha para ela e fala, não, isso aqui eu consigo fazer de maneira perfeita, perfeita. E você começa a fazer. Iteração após iteração, você acaba continuando nessa task. Próximo do prazo da sprint, você ainda não finalizou. E você consegue entregar, mas ainda não fica perfeito do jeito que você envisionou, da maneira que você pensou. E tá aí o problema. Código perfeito não existe. Nunca vai existir. Não existe um código que vai ser perfeito para sempre, que vai ser imutável a bugs, vai ser impossível de dar erro. Principalmente se for um produto que tem interação do usuário. Não tem como saber o que o usuário vai fazer. Mas, voltando ao tópico de não existir código perfeito, o que eu quero dizer com isso é que código ele é feito para quebrar. Eventualmente, o código vai falhar, seja por uma mudança externa de contexto, seja por uma mudança de contexto da empresa, do produto, e isso não é o que você tem controle como desenvolvedor. Não é algo que você vai conseguir afetar. Porque nós somos pagos para resolver problemas. E a melhor coisa que a gente faz é escrever código que seja de fácil manutenção. Código de fácil manutenção é aquele que depois de um ano, 2 anos, alguns meses, você consegue olhar e falar, tá, eu sei o que esse código está fazendo, eu consigo resolver, consigo fazer alterações, consigo implementar essa feature que foi requisitada de última hora, porque, convenhamos, é o que sempre acontece. Nessa questão de não escrever código perfeito, que é o ponto principal desse vídeo, eu também quero falar um pouco sobre como é importante saber quando errar sendo desenvolvedor. Quando a gente está desenvolvendo, está no ambiente de desenvolvimento, ainda não colocou nada em produção, é mais do que tranquilo errar. Erros, quebrar o código, desde que você progrida. Porque engenharia de software, desenvolvimento de software, é uma das poucas profissões onde que é possível você errar incontáveis vezes. E ainda assim, tá tranquilo. Principalmente quando tá na parte de desenvolvimento do produto, da feature. E com tudo isso, erre bastante. Faça erros do seu código, quebre ele inúmeras vezes, mas entenda o que está sendo feito. Faça as alterações e entregue seu código. Pode não ser o código perfeito, mas ele é de fácil manutenção, é tranquilo de ser utilizado, simples, tá ótimo. E entrando no ponto de simplicidade do código, a simplicidade do código é algo, por mais irônico que isso pareça, complexo. Porque complexidade e simplicidade são coisas que são muito inerentes a quem está vendo o código, quem é responsável por fazer aquilo. Então, como que a gente faz código que seja simples e fácil de utilizar? E, bom, é o ponto. É um código que você consegue entender facilmente, consegue ser explicado e que a documentação por trás dele seja fácil de entender. Código simples, fácil de entender, ele está ligado diretamente aos recursos externos que estão relacionados. E dessa maneira, escrevendo um código simples, fácil de entender e, quando é complexo, tem uma documentação que explique o porquê a complexidade é necessária ali, torna você uma pessoa incrível de se trabalhar com. Porque imagina que você está na empresa e você recebeu uma task que é extremamente complexa. Você olha para aquilo lá e fala: caraca, isso aqui vai dar dor de cabeça. E ainda assim consegue fazer e você entrega. E vamos propor dois cenários.
Você entrega uma task extremamente bem feita, mas extremamente complexa. Até mesmo você fala, tá, isso aqui ficou bem complexo. Ou uma task que ficou ok, mas que é de fácil entendimento, faz o que é necessário, passa todos os testes são bons, você consegue mantê-la ao longo do tempo, consegue dar manutenção. Se daqui um ano e meio, tivesse que olhar de volta para esse código, fazer alguma alteração, ou mudar o contexto dele, de como ele é executado, de como ele se aplica ao seu produto, qual dessas duas situações você vai preferir? E, bom, é você, mas eu preferiria a segunda opção, porque eu já tive nessa posição. Isso foi algo que aconteceu comigo. Eu já escrevi código complexo para mim na época, não vou negar. E acabou que 6 meses depois eu não conseguia dar manutenção desse código. E eu tive que mudar todo o planejamento que eu tava atualmente, fazer algumas gambiarras para refatorar aquele código e conseguir entregar a tarefa. E estar nessa posição não é algo confortável. E você sabe que aquilo ali é literalmente a consequência dos seus atos. E, bom, não é legal, vai te causar muita dor de cabeça. Contrapartida, estando nessa segunda posição, onde o código funciona, não é o código perfeito, mais performático, mas ele resolve o problema, pode ser faturado com facilidade, é mantível, você não tem dor de cabeça olhando para ele. Quando você está nessa segunda posição, eu garanto para ti que a vida se torna muito, muito mais tranquila. Porque você sabe, você tem a segurança de que se você precisar trabalhar novamente, seja naquela codebase, seja naquela feature, é algo que vai ser tranquilo, porque você entende o que está acontecendo mesmo que o tempo passe. Por que isso? Porque o código e as coisas que estão ao redor dele, seja documentação, seja um Swagger, tudo isso faz com que você entenda o que está acontecendo de maneira tranquila. E isso torna tudo mais simples e fácil de trabalhar, por mais que seja uma tarefa complexa. Então, esse é o principal ponto desse vídeo. Escreva código feio, mas escreva código simples. Quando for para esse código ser complexo, que ele seja complexo, mas ainda assim fácil de entender. E, quando é para ele ser simples, ele seja um código simples e entendível. Bom, esse era o principal tópico que eu queria falar. E ainda em todo esse contexto, fazer código simples, código mantível, algo muito importante. Entenda o impacto que o seu código, você está desenvolvendo tem no seu produto. Não pense que você faz no dia a dia não tem impacto nenhum. Obviamente, existem diferentes níveis de aplicações que vão estar em produção, e essas aplicações, cada uma tem seu peso. Mas entender o que está sendo feito, como está sendo feito, é extremamente importante. E eu falo isso como alguém que por cerca de um ano e meio, não tinha noção do impacto que eu coloquei em produção tinha. E isso fazia eu pensasse, tá, o que eu tô fazendo não é tão importante, não ter tanta qualidade. E foi aí que eu quebrei a cara. É importante que seu código tenha qualidade. Não só por ele ter qualidade, mas porque é um produto que é entregue. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser de máxima qualidade, porque isso demanda tempo. E às vezes a gente não tem tanto tempo para fazer. Então, entenda o quão importante é o seu trabalho e as coisas que são feitas nele. Porque quando você tem essa noção, você consegue agregar valor para si mesmo, consegue barganhar para uma promoção. E uma das coisas mais importantes que saber o impacto e o que você traz é que faz com que você tenha noção do seu valor como desenvolvedor. Isso, com toda certeza, é algo que ajuda a alavancar em muito sua carreira. Você entende quanto você agrega a um produto ou algo do tipo? Isso faz com que fique muito mais tranquilo saber se você está tentando dar um passo maior do que a perna, ou se você está ou se você está estagnado. Porque, no fim das contas, todo mundo aqui quer dar uma vida melhor, quer ter um salário melhor, e ninguém está numa empresa. Ninguém não, vai. Existem alguns casos que sim, mas a maior parte de nós não está numa empresa só por gostar do produto. E sim, para pagar as contas, quer ter um sonho, quer ter uma vida melhor. Bom, é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu faço lives atualmente, live programando. Atualmente estou programando um gerenciador de servidores de Minecraft para mim e para os meus amigos. Isso também é divertido. A live está sendo na Twitch. E, bom, não tem um horário certo, mas tem que fazer 2 a 3 vezes na semana para saber onde vai ter live. Me segue no Twitter. E, bom, se gostaram do vídeo, por favor, deixa um like, um comentário, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. É isso. Fiquem bem. Boa semana, um bom dia. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas fiquem bem. Tenham um bom dia. Se hidratem, tomem um bom café e até mais.